Bom, enquanto fazemos a conexão aí, deixa-me só aproveitar falar pelo meu colega, ele está a me ajudar e eu vou ajudar ele, a dizer que aquela imagem de que está-se a falar, para toda a Argentina, não é dele, é do Jornal de Notícias, mas como recado funciona porque acho que ele ficou com a nota de que os fotos terá que ter o cuidado. Mas por acaso, felizmente, não é a nossa imagem, é de outros que se calhar têm um pouco dessas questões de qualidade do pescado e das normas, etc. Obrigado. Deixa Atrás. Sim, obrigado. Parece que temos um feedback. Vou falar da metodologia Unido for Value Chain, portanto, que é a metodologia que nós usamos para fazer o trabalho, vou dizer que é o trabalho inicial deste processo, é um dos trabalhos iniciais deste processo, que tinha o objetivo de apoiar o desenvolvimento da cadeia de valor da aquacultura para o acesso ao mercado. E esta componente tinha a ver com o fortalecimento da cultura de qualidade ao nível das pequenas e médias empresas, mas também com uma incursão sobre a parte institucional, ou seja, toda a infraestrutura de qualidade. Então, a metodologia foi trazida pela Unido porque não era específica de pescas, penso que é mesmo a metodologia usada também para o setor da agricultura, para eu vi alguns trabalhos aí da cultura de cacau e outras culturas. Penso que era aplicada em outras esferas, para outros domínios. Então, o primeiro passo que tínhamos que fazer era domesticar essa metodologia e adequá-la para os propósitos das análises a fazer na cadeia de valor dos produtos de aquacultura e desenvolver o trabalho necessário para apoiar as pequenas e médias empresas no acesso ao mercado. O que é que foi feito? Então, fizemos a revisão e adequação da metodologia, fizemos depois a aplicação prática da metodologia no domínio do mapeamento das normas e regulamentação técnica, no mapeamento dos requisitos da avaliação da conformidade, no mapeamento da infraestrutura de qualidade, das unidades empresariais na cadeia de valor da aquacultura e depois no diagnóstico das capacidades para essas entidades, controle de qualidade, prestação de serviços, entidades governamentais e, finalmente, no diagnóstico, tanto do setor privado em relação às práticas e capacidades e na avaliação das potenciais áreas de intervenção. Bom, a avaliação das potenciais áreas de intervenção já foi a partir de um exercício participativo que nos permitiu, enfim, definir as prioridades. Nesse processo de mapeamento e sistematização, uma das normas que se destaca é a política de qualidade. Não vou me ater muito nesses elementos, porque as apresentações anteriores incidiram muito nas questões das normas, mas é apenas para, de forma rápida,
percebermos como é que nós usamos ou para que é que nós usamos esta metodologia e a sua importância. Então, destaca no mapeamento a política de qualidade, as normas gerais e regulamentações técnicas exigidas pela cadeia de valor, falamos da legislação pesqueira, a Lei 22, e todos os decretos e por aí, que, como disse, não vou andar a referir-me a cada um deles, penso que quase todos nós dominamos esta legislação. Vimos a legislação específica do setor das pescas, que cobre, portanto, diplomas ministeriais no domínio do domínio jurídico para as normas de funcionamento baseadas em normas e princípios equivalentes aos da União Europeia. Este foi um ponto e um momento. Esta norma aqui nasceu num momento muito crítico da nossa situação. A doutora Luísa Artur não está mais aqui. Ela foi campeã deste processo, ela liderava o processo de adequação de Moçambique para o acesso ao mercado da União Europeia, até que conseguíssemos ter acesso pleno, tanto como um país qualificado para atuar naquele mercado. Foi um processo extremamente penoso, mas já muitos que têm testemunho disso estavam lá nessa altura. Então, eu só queria destacar isso, mas são as normas, estas normas específicas do setor das pescas. Temos a legislação internacional, que também é extremamente importante dominar para quem quer produzir e entrar o seu produto, ter acesso àquele mercado. E temos as famosas normas moçambicanas, as GNMs, também já foi falado aqui, mas como sabemos, isto é dinâmico, este trabalho já data de cerca de um ano. Por esta altura já há muitas mais normas que foram nascendo, algumas delas foram referidas aqui nas apresentações que antecederam. Portanto, mas a importância de referir normas, é porque nós, como sabemos, temos que vender e vender bem. Não podemos competir em escala. Os outros são bem maiores que nós, estamos a 0,0%. Então, temos que vender e vender bem. E para vender bem, é preciso dominar estas normas, que são a plataforma para o acesso aos mercados, aos melhores mercados, melhores que pagam melhor. Portanto, vimos também as boas práticas internacionais que devem ser observadas neste processo da produção e manuseamento do pescado para aceder ao mercado. Do mapeamento das infraestruturas de qualidade. Portanto, está aqui a referir os órgãos, institutos públicos e prestadores de serviços. Então, foram mapeadas as entidades que devem ser tidas em conta, devem ser conhecidos, onde é que batemos a porta quando queremos tratar, portanto, todo o processo de licenciamento, certificação, até conseguirmos chegar ao mercado. É verdade que este mapeamento aqui também já não é atual. Podemos ver aqui entidades que já mudaram de forma, já não há MIMAIP, agora é MAAP e por aí em diante já não é INACUA, já não é ADINAP, etc, etc. Então, são aspectos, mas a ideia está cá, da necessidade de mapear, atualizar, de modo a que qualquer utente tenha uma referência fácil e clara de onde bater a porta para tratar tanto dos assuntos pertinentes a este processo. Entidades prestadoras de serviço, também foi feito este mapeamento aqui, em termos de entidades públicas com acreditação, entidades públicas sem acreditação, alguns dos laboratórios do setor das pescas, há umas que têm acreditação, outras que ainda não têm, há entidades privadas também com acreditação e associações de aquacultura. Portanto, penso que até hoje ainda só temos estas duas associações a funcionar. E do diagnóstico das capacidades institucionais. A avaliação estruturou-se em entidades de controle de qualidade, entidades de prestação de serviços
e órgãos de governação. O que era esperado aqui era produzir informação que ajudasse a desenvolver uma proposta de projeto para apoiar os esforços da infraestrutura nacional de qualidade ao serviço da cadeia de valor, para melhorar a conformidade das pequenas e médias empresas com as normas e regulamentações técnicas internacionais para poderem aceder ao mercado de exportações. Não só de exportações, mas fundamentalmente porque mesmo ao mercado interno as mesmas normas aplicam-se e é importante que assim seja. Neste diagnóstico, tanto particularmente para as entidades de controle da mulher, da qualidade, temos o que foi o resultado do diagnóstico, portanto, com a aplicação da metodologia, no domínio do papel da mulher e da juventude, onde se destaca que a mão de obra feminina situa-se entre 40% e 60% na maioria das instituições, e com maior destaque no setor de saúde, em que a proporção das mulheres situa-se entre 61% e 80%. Portanto, há mais mulheres na saúde como profissionais relativamente a outros. O setor da saúde e água também destacam-se com maior percentagem de mulheres entre 61% e 80%, em cargo de gestão de nível médio e entre 41% e 90% em cargos de nível superior. E nas restantes instituições, as mulheres em cargos de gestão de nível médio situam-se entre 0% e 40% e ao nível sénior entre 0% e 20%. Portanto, o maior desafio em termos de valorização do papel da mulher nas demais instituições. A maioria das instituições tem entre 21% a 60% de mão de obra jovem, portanto, abaixo dos 35 anos de idade. A exceção do INIP, que em particular apresenta-se com 41% a 60% da sua mão de obra a caminho da reforma nos próximos 10 anos, o que representa um desafio de sustentabilidade na prestação da assistência técnica. Não sei se essa situação não mudou, se prevalece, mas o INIP tem este desafio que precisa da renovação. No quadro legal e regulamentação, o destaque vai para que todas as entidades indicaram que dispõem de uma política de qualidade ou de um mecanismo nacional equivalente, bem como da legislação pertinente. Contudo, todas elas apresentam desafios de várias ordens na implementação desses instrumentos. E ressalta aqui a ausência de uma divisão clara de responsabilidades entre as instituições nacionais responsáveis pela infraestrutura de qualidade, em especial no que diz respeito a questões da aprovação de projetos e licenciamento e operações, que é um aspecto bastante crítico e que afeta tanto os operadores. Portanto, as empresas querem estar licenciadas e encontram esta dificuldade pela ausência de uma divisão clara de responsabilidades no funcionamento e articulação das instituições. E também alguma legislação carece de atualização ou que já está fora do prazo. E no quadro da governação e liderança, os destaques que a nossa metodologia nos permitiu apurar é que todas as entidades dispõem de planos estratégicos em implementação. Existe um mecanismo de diálogo em funcionamento, que é o CIP, de que todos são membros, mas com esta reestruturação agora não sei muito bem se o CIP continua com seu mandato ou se há alguma transformação, mas esta era a situação à altura do diagnóstico. Portanto, contudo, algumas entidades apontam para constrangimentos na implementação dos instrumentos orientadores no seu trabalho, nomeadamente por falta de planos de monitoria. Portanto, é uma governação que não se completa com planos de monitoria e sem plano de monitoria não há informação de gestão, que é um instrumento bastante crítico. No quadro de financiamento, os destaques vão para o quadro varia
Portanto, uma variação de instituição para instituição não é uma situação comum, é que há instituições totalmente dependentes de fundos do erário público, sem nenhum plano de negócio. Outros já que possuem planos de negócio, o que significa que estão em posição de usar todos os dados financeiros objetivos para tomar decisões no planeamento das suas atividades. Mas há instituições parcialmente financiadas pelo erário público e dispondo de recursos próprios e com relativa independência no seu processo de planificação e tomada de decisões. Existem algumas iniciativas de reflexão sobre como rentabilizar melhor os serviços dos seus laboratórios, bem como o nível de cobrança de receitas na área de inspeção de pescado. Portanto, as taxas de inspeção são uma fonte de receita e normalmente aqui na nossa realidade é que esses recursos, essas receitas, pois têm uma consignação. Existem percentagens de consignação que permitem que a instituição tenha ideia de com quantos recursos pode dispor para melhor planificar as suas atividades. No domínio de infraestrutura, equipamento e material, os destaques foram de que todas as entidades em geral apresentam dificuldades diversas, variando de instituição para instituição, e o relatório apresenta detalhes sobre as necessidades de apoio apresentadas por cada uma das instituições inquiridas. Portanto, há o relatório detalhado desta apresentação, onde podemos encontrar lá informação sobre o que é que o INIP diz que lhe falta, o que é que não tem, porque equipamento, porque armazéns, porque laboratório e por aí em diante, mas os detalhes estão lá no relatório. No quadro dos métodos de reconhecimento internacional, os destaques vão para portanto, as respostas obtidas. Apenas 2 entidades apresentam-se com métodos implementados e com reconhecimento internacional, nomeadamente o INIP com o ISO 17025 2018 e o MISAL com o Standard ISO 9001-2015 implementado em microbiologia da água e alimentos. De novo, esta situação na altura pode ter evoluído. No quadro da promoção da qualidade, os destaques vão apenas o INOC e o Ministério da Saúde, que indicaram terem planos de comunicação e imagem implementados e reportaram estar a progredir de acordo com o planificado. Devem estar a precisar da assessoria do Rogério aqui. Dificuldades são apontadas quanto ao acesso a tecnologias modernas no domínio dos mecanismos de avaliação do impacto das atividades de promoção da imagem. É importante, esta é uma componente da imagem e visibilidade da instituição. Tem uma importância crítica da atividade. Se não é conhecido, as pessoas podem até não saber que existe uma instituição que presta serviços para certificar que deve ser demandada para que possa dar a assistência necessária, só produziu, está a vender às cegas. Aspectos de destaque nas entidades de controle de qualidade. Temos que o Laboratório Nacional de Higiene e Águas, com acreditação ISO 9001-2015, portanto, pelo Instituto Português de Acreditação. Há 3 laboratórios de inspeção de pescado em Maputo, Beira e Quilimane, com acreditação 17025, como já referi antes. Há 2 laboratórios de inspeção de pescado, na Cala e Angoche, que não têm acreditação. Entidades de governação. Vimos que o papel da mulher e da juventude, portanto, destaca-se o papel da mulher é significativo, representando entre 41% e 60% do pessoal, com entre 21% e 60% de mulheres em cargos de gestão de nível médio. Temos mulheres também representadas em cargos de gestão de nível sénior, sendo mais expressivos no IDEPA, com entre 40% e 60%, enquanto na DINAP, que já não é a DINAP, situa-se entre 0% e 20% de mulheres em cargos de gestão. A mão de obra jovem é menos expressiva, situando-se entre 0% e 20%.
No quadro da governação e liderança, os destaques vão para que todas as instituições são dotadas de fóruns legalmente estabelecidos que asseguram a participação dos principais atores públicos e privados na sua governação, designadamente a DINAP com a Comissão Nacional de Administração Pesqueira, que é um órgão consultivo criado ao abrigo do artigo 25 da Lei 22 de 2003, portanto a Lei de Pescas, o IDEPA com o Conselho Técnico da Aquacultura, também que é integrado no Regulamento Geral do instrumento acima referido, e ambas as entidades dispõem de planos estratégicos em implementação, mas com alguns constrangimentos. No quadro de financiamento, os destaques, o IDEPA depende inteiramente de fundos do erário público. A DINAP é parcialmente financiada com fundos do Orçamento do Estado, sendo que parte dos seus fundos são oriundos da consignação de receita, do licenciamento pesqueiro e da concessão de direitos de pesca. Nenhum dos institutos possui planos de negócio, sendo sua orçamentação baseada na aprovação anual do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado. Recursos humanos, os destaques vão para que os currículos do Sistema Nacional de Educação são adequados às necessidades do setor, favorecendo a existência de candidatos com conhecimentos básicos para as necessidades destas instituições. Existe localmente disponibilidade e oportunidades de formação adequadas, mas não são suficientes para atender às necessidades. O relatório apresenta também a identificação das áreas de formação necessárias para o desenvolvimento das competências do staff recrutado para estas instituições, tanto na base do levantamento que foi feito e as recomendações feitas. As duas instituições indicaram que os seus serviços não dispõem de pessoal adequado para prestar os seus serviços. No domínio de infraestrutura, equipamento e materiais, destaca-se que o IDEPA indicou precisar ser dotado de salas de reuniões e espaços de armazenamento adequados, além de exigir equipamentos de escritório, como cadeiras e armários, e as duas instituições apresentam necessidades de apoio em equipamento informático. O diagnóstico das capacidades institucionais, potenciais áreas de intervenção para a capacidade institucional. Sistematizamos então as potenciais áreas de intervenção com base em todo o diagnóstico feito, que é atrás referido, onde ao nível do quadro legal, a necessidade de apoiar o aprimoramento da divisão de responsabilidades interinstitucionais e apoiar o processo de atualização da legislação. E esta questão do aprimoramento da divisão de responsabilidade institucional é realmente desafiante, porque enquanto se vai fazendo esses diagnósticos, também processos de reestruturação vão acontecendo e vão mudando o estado das coisas, provavelmente para melhor, mas então aí é preciso depois parar e avaliar se o resultado que se alcança hoje qual é a diferença que faz, se estamos para melhor ou se ainda continuamos com os mesmos desafios. Governação e liderança, portanto, apoiar o estabelecimento da capacidade de serviços de extensão no domínio de qualidade, apoiar o estabelecimento da estrutura de rastreabilidade dos produtos e apoiar os processos de implementação dos planos estratégicos. Um deles já agora é esse que vimos na minha apresentação anterior, que vai precisar de apoio para a sua implementação. Recursos humanos, intervenções futuras deverão priorizar a formação de quadros, bem como o apoio à adoção de estratégias de reforço da capacidade técnica. Domínio de financiamento, apoiar a realização de estudos sobre como melhor rentabilizar os serviços dos laboratórios, bem como o nível de cobrança das receitas ao nível da inspeção de pescado. Nas infraestruturas, aprofundar a análise das necessidades de apoio das diferentes entidades com vista a estruturar intervenções sustentáveis
E a promoção da imagem, apoiar a concepção e implementação de planos de promoção de qualidade. Ao nível das PMEs, o mapeamento apurou portanto, o mapeamento feito foi baseado no cruzamento de informação de diversas fontes e complementada com entrevistas coletivas com a DNAP e DEP, onde tendo sido identificados uma população de um universo de 55 empresas a nível nacional. Há uma lista detalhada. É verdade que nem todas elas estão ativas, estão em diferentes estágios, outras só existem no papel, mas ainda não realizaram qualquer tipo de atividade, no entanto, couberam no nosso mapeamento. Portanto, durante várias discussões e reuniões com stakeholders, apurou-se que algumas destas empresas são de existência duvidosa ou cessaram as suas atividades. Portanto, é um aspecto a ter em conta quando a gente fala no número de 55 empresas na cadeia de valor da aquacultura. Verifica-se também muitas lacunas na informação obtida, portanto, no que diz respeito à descrição da atividade, os contactos, entre outros aspectos. Aqui eu refiro-me ao trabalho de inquérito que foi feito, portanto, foi produzida uma ficha de inquérito circulada pelas diferentes entidades, no sentido de colher as informações técnicas. E o que vimos é que o preenchimento não foi dos melhores em alguns casos. Portanto, o diagnóstico do setor privado que apuramos é que, portanto, as respostas aos inquéritos, apenas 6 empresas responderam na altura, mas depois houve mais respostas. Não atualizei este número, peço desculpas, mas ainda deveria ter feito essa atualização. Mas quer dizer, de 55 para 6 ou pouco mais de 6 empresas, também a diferença é muito grande. Portanto, isto limitou o campo de análise. E o diagnóstico foi limitado também pela insuficiência ou inconsistência dos dados aos inquéritos, porque, como dizia, algumas respostas não eram coerentes. Podia dizer que eu produzi 50 toneladas, mas na exportação exportou 100 toneladas, isto não faz sentido. E não diz que comprou de terceiros para exportar. As empresas que responderam têm também concentração quase exclusiva de suas atividades em torno da produção de produtos primários, portanto, matrizes, produção de alevinos e engorda de tilápia. Essa é a situação dominante nas empresas. E estas empresas estão em funcionamento há cerca de 4 a 8 anos, mas nenhuma delas conseguiu apresentar licença de operação. Portanto, aqui que eu dizia, as questões de funcionamento das instituições, muitas vezes não facilitam na demanda de serviços pela indústria ou pelos operadores, e temos situações em que as empresas estão lá, estão a operar, mas não têm o licenciamento. Este é um ponto de partida. Quem quer chegar ao ponto de uma certificação para ter acesso ao mercado premium, o requisito básico é que tem que estar no formal. Estar no formal é estar licenciado. Então, este é um desafio importante. Nas empresas, o quadro do papel da mulher e juventude que se destaca é que nas empresas de produção de produtos primários verifica-se a predominância de trabalhadores de gênero masculino. No entanto, a situação é inversa nas empresas de produção de produtos processados. Portanto, no processamento temos mais mão de obra feminina, e esta estrutura verifica-se também a relação à ocupação de cargos de gestão de nível sénior. Então, de modo geral, todas as empresas apresentam-se com uma força de trabalho predominantemente jovem, com idades abaixo dos 35 anos. Significa que estão em boas condições de captar formações, treinamento e servir longamente às suas unidades produtivas antes de terem que reformar, como eu fiz. No quadro de gestão de qualidade, os destaques vão
aqui, das 3 empresas inquiridas possuem sistemas de gestão de qualidade de padrão internacional. Algumas empresas apontaram para dificuldades em obter certificações devido ao facto de existirem demasiados requisitos para a certificação dos produtos. Portanto, chamam de demasiados requisitos, mas são os requisitos necessários para que possa ter acesso à certificação. Várias limitações no processamento da produção, no que diz respeito à qualidade, nomeadamente pessoal não qualificado, infraestruturas inadequadas, falta de equipamento ou equipamentos não calibrados. E pouco conhecimento sobre as instituições de qualidade existentes, públicas ou privadas, indicando claramente que não utilizam os seus serviços. E aqui essa questão da visibilidade volta a ser importante, porque daria lugar a que as empresas soubessem que, afinal, existem esses serviços, como é que eu faço para aceder a eles. E, finalmente, principais recomendações. No que toca ao papel da mulher, recomendamos a necessidade de realização de um estudo especializado na temática de gênero para definir as linhas estratégicas de abordagem que possam maximizar o envolvimento das mulheres na força de trabalho e produção agrícola. No domínio de estatística de produção e comercialização, portanto, formação para o reforço das capacidades em matéria de estatísticas. Os desafios são grandes na produção de informação estatística. Produção certificada. Ponderar a criação de uma entidade de prestação de serviços às empresas de apoio no processamento de processos de certificação. E pensamos que existir uma unidade que possa vocacionar-se a prestar esse serviço pode resolver muito esse problema de falta de capacidade interna para é verdade, a extensão serve um pouco isso, mas uma entidade estruturada e vocacionada pode fazer diferença. O papel desta instituição incluiria a formação do pessoal das pequenas e médias empresas e também priorizar o apoio a organizações na aquisição das suas licenças de operação. Também isso é altamente recomendado, para que entrem normalmente para o formal. Gestão de qualidade, neste domínio, a recomendação é que priorizar a capacitação técnica das pequenas e médias empresas no domínio das normas moçambicanas e nos padrões internacionais, e priorizar intervenções tendentes a abordar os problemas de pessoal não qualificado, infraestruturas inadequadas e falta de equipamento ou equipamento não calibrado, e apoiar na realização de ações de disseminação sobre as instituições da infraestrutura da qualidade e o seu papel. Bom, espero não ter ultrapassado os 15 minutos que me deu o facilitador. Muito obrigado. Bom, foram 16. Muito obrigado, Dr. Militembe. De seguida, vamos ter a apresentação do Dr. Ricardo Vélez.